Bem-vindo, bem-vinda ao meu canal YouTube. Preparei uma reflexão extremamente atualizada e muito interessante para a nossa caminhada na história da fé cristã. Eu gostaria que você curtisse esse vídeo. Eu gostaria que você, se pudesse, colocasse ele na tela da sua televisão e o assistisse com outras pessoas. Eu gostaria que você se inscrevesse em meu canal. Gostaria que você também espalhasse esse vídeo para os seus amigos e amigas, que você compartilhasse nas suas redes sociais também. Qual é o título da minha reflexão? É a banalização do sagrado. A banalização do sagrado, e eu tenho como fundamento 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 12 ao 18. Mas você pode ler o capítulo 2 todinho, porque você vai ampliar a sua visão. Nós vamos falar agora de uma família de sacerdotes, do sacerdócio araônico, que encontra semelhanças com muitos empreendimentos familiares e religiosos da atualidade. 1 Samuel 2 fala do sumo sacerdote Eli e de seus filhos Ofni e Finéias, sacerdotes também. O texto bíblico descreve esses dois líderes do povo de Deus como filhos de Belial, como pessoas incrédulas, que não conheciam o Senhor, que não prestavam, que não se importavam com o Senhor, nem com o serviço religioso. Pelo fato de pertencerem à família sacerdotal, entendiam que eram intocáveis, entendiam que eram insubstituíveis, estando acima do bem e do mal. O superior deles era o pai, um senhor idoso, obeso, quase cego e, em termos de disciplina, frouxo. A Bíblia diz que Eli honrava mais aos filhos do que a Deus. Eles eram libertinos e promíscuos, deitando-se com as mulheres dos serviços religiosos à porta da tenda da congregação. Eles perderam os limites ou nunca os tiveram na vida. Eles se engordavam das melhores ofertas oferecidas pelos trabalhadores que vinham a Siló sacrificar. Exigiam carne crua com gordura, o que era proibido para fazerem churrasco, liberalmente ou sob ameaça de agressão física. Ofni e Finéias pisavam aos pés as ofertas trazidas pelo povo de Deus. Está escrito lá no texto. O comportamento pecaminoso deles espalhou-se em todo Israel. O povo crente ficou escandalizado com o mau exemplo deles. Eles banalizaram o sagrado, as coisas consagradas, e debocharam do sacrifício do povo de Deus. Deus se arrependeu das promessas feitas aos ancestrais deles. E Deus disse: os que me desprezam serão desmerecidos, serão desprezados. Deus decide que jamais haverá velho na árvore genealógica de Eli. E todos os descendentes morreram na flor da idade. E se porventura alguém restou, essa pessoa sobreviverá como pedinte,
como esmoleiro. Deus prometeu e cumpriu, pois pelas mãos dos filisteus, Hófni e Finéias foram mortos. Eli, ao receber a notícia, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A mulher de Finéias, grávida, não suporta a notícia, dá à luz a um filho e também falece. A arca de Deus foi levada pelos filisteus. Houve um alvoroço e frustração do povo de Deus. A mulher de Finéias, grávida, não suportou a morte do esposo. E esse filho que ela deu à luz, ele recebe um nome que significa "e foi-se a glória de Deus". Foi-se a glória de Deus do tabernáculo. Foi um tempo de solidão inquietante, de um vazio espiritual, com raridade da palavra de Deus. Sumiram as profecias, sumiram as revelações, as visões. Deus decidiu ficar em silêncio. E o silêncio de Deus também é punitivo. E no silêncio Deus rompe com a hereditariedade, Deus rompe com a genética e encontra Samuel, um inexperiente e anônimo jovem, desconhecido da hierarquia araônica. Antes de tudo o que aconteceu, Deus enviou um profeta para confrontar Eli e avisá-lo de tudo o que aconteceria. Deus sempre envia os seus filhos e filhas para comunicar ao povo os seus desígnios. Deus avisa, Deus exorta, e foi assim que aconteceu com Eli. Ele recebeu um mensageiro de Deus para avisar das consequências dos atos danosos dos seus filhos. Deus continua levantando ainda hoje profetas, como na atualidade, para confrontar lideranças incrédulas que arrancam lã das ovelhas para comercializarem. Segundo a epístola de Judas, irmão do Senhor, são perigosos, esses pregadores são perigosos como rochas submersas. Apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, que são estrelas errantes, estão duplamente mortos, é o que diz a palavra de Deus. E esses tiranos do mercado da fé entendem que estão acima do bem e do mal. Deixe-os com a síndrome de Lúcifer. Retorne para a sua família, seja líder da igreja que está em sua casa. A igreja que está em sua casa é maior do que o templo que você está indo. Você é gente boa e não deve continuar aplaudindo lideranças que estão comprometidas com riquezas, com políticas partidárias, com mentiras. Não, é tempo de você se despertar e acordar. Há muitos templos que são cavernas de morcegos. Neles se extrai o sangue e as resistências dos ouvintes. Sai da escuridão e da exploração. Esses lugares não são dignos da sua presença. Não é fácil cair fora, especialmente em função do valor do seu dízimo e da sua regularidade com ele. Se a sua dedicação for boa, se você traz novos frequentadores para o rebanho deles, eles são bajuladores de quem lhes interessa.
Entretanto, esses mercenários não merecem a sua companhia. Parece que a proposta inicial de certos pregadores era expelir demônios, mas acabaram se comprometendo com os demônios. Hoje estão misturados. Esses messias não sabem sobreviver sem inimigos para atacá-los. Atacando-os, estão atacando as suas próprias tragédias internas, que são projetadas naqueles que são diferentes. Atacam quando se sentem ameaçados, atacam por inveja, são destruidores da dignidade alheia, são pessoas com aversão de si mesmas, sentem-se sempre perseguidas e por isso estão sempre perseguindo outras pessoas que eles entendem que são seus concorrentes no mercado da fé. São a esses líderes que muitos escravos da religiosidade se submetem. Entendem que os constantes desafios destinam-se para provar a fé deles. Entendem que a submissão absoluta a eles é sinônimo de obediência a Deus. E isso é culto à personalidade. Isso é culto a deuses. São pessoas infradas, egoístas e avarentas. O bem deles depende dos bens dos seus seguidores. Estão tosquiando e comercializando a lã das ovelhas, inclusive negociando o cadastro de membros com os políticos. É tempo de você pensar e repensar na sua caminhada. Esses pregadores mais ricos do Brasil moram em condomínios seguros, têm os melhores planos de saúde, têm motoristas, carros blindados, seguranças particulares, aeronaves, as melhores bancas de advogados. Eles têm interferência no poder judiciário, legislativo, político e nos demais segmentos da sociedade. Os seus seguidores são eternos repetidores de mantras, frases de impacto, propagando os empreendimentos do grande irmão. Tudo adquirido com dinheiro de trabalhadores e trabalhadoras e tudo administrado pelos seus familiares que não prestam contas aos seus financiadores, os acionistas das empresas da fé, que são os dizimistas. Esses líderes recolhem volumes enormes de dinheiro diariamente, não pagam impostos, não declaram tudo ao governo, tudo em nome de Deus. Apresenta Deus como um jagunço e se dizem representantes dele, de Deus. E com o nome de Deus ameaçam as pessoas que pensam diferentemente deles. Cada dia mais templos, como se fosse pedágio, como se fossem loterias, são erguidos, são construídos com o dinheiro das pessoas desamparadas, das pessoas necessitadas, simplesmente com saliva, com falação, com sedução. Eles não correm os riscos dos empresários e dos investidores. É um dinheiro certo. Eles não correm os riscos dos trabalhadores que transitam diariamente em péssimos transportes públicos e mesmo daqueles que têm carro que ficam nos engarrafamentos. É um dinheiro certo, com saliva, com falação e com sedução. Meu amigo, minha amiga, eu me despertei para sacudir você que está sonâmbulo, encantado com o cântico da sereia,
Esse encantamento dilui a sua esperança enquanto você colabora com a construção do bezerro de ouro e gira ao seu redor e nunca encontra você mesmo. O bezerro é uma farsa e é de propriedade de quem está fazendo promessas de prosperidade. Prosperidade para eles e os seus empreendimentos e os seus familiares. Eles não pedem dinheiro a Deus, eles pedem ao povo trabalhador. E, ironicamente, quando os seus seguidores necessitados os procuram pedindo dinheiro, são exortados como pessoas sem fé. Essas pessoas são ordenadas a pedirem dinheiro a Deus. Para os milionários exploradores da fé do povo brasileiro, felicidade consiste na obtenção de recursos financeiros, imóveis, carros blindados, aeronaves, fazendas, aplicações financeiras. Isso tudo está na contramão dos ensinos de Jesus Cristo. O mestre não tinha onde reclinar a sua cabeça. Entrou triunfantemente em Jerusalém, montado num jumentinho emprestado. Antes de morrer, pediu que João cuidasse da sua mãe. Me levantei para te informar que você está ficando tonto, girando ao redor do bezerro de ouro, girando num círculo vicioso. E o pior, com pensamentos circulares. Pensamentos circulares é uma das características destas bolhas eclesiásticas. Numa manada encurralada em direção ao vazio, em direção ao nada, em direção ao final que eu não sei onde está. É o final de quem se submete à subserviência, à submissão. É o resultado de quem escolhe o conformismo que lhe é apresentado, de quem aceita ser reduzido, de quem tem medo de criticar os líderes religiosos, líderes com personalidades partidas, amareladas, cadavéricas, fazem shows com suas máscaras, com suas maquiagens sempre retocadas, com a linguagem de mercado, em palcos altos, com musicalidade que entorpece as atividades críticas do cérebro, ambiente com cores que produzem relaxamento físico e mental. São contestação da própria fé evangélica. É a imagem de ruptura com a humanidade. É uma distorção do evangelho. Se você se sente na obrigação de entregar dinheiro, comprar produtos da organização religiosa que você frequenta, elogiar e defender o homem que promete cobertura espiritual, prestar serviços gratuitos e conquistar novos membros para o empreendimento, provavelmente você está transformando a graça de Deus em meritocracia. Você está pretendendo conquistar a salvação pelas boas obras. E lamento dizer que a sua fé está num processo de dilaceração. A sua fé está sendo dilacerada. A sua espiritualidade está num adiantado processo de corrosão. A sua identidade está evaporando. A boa notícia é que você pode rever, você pode recomeçar, voltar ao início do Evangelho, lendo e meditando nas Escrituras. O Espírito Santo está com você. A Bíblia diz que somos sacerdotes e sacerdotisas de Deus. Não existem mais intermediários. Não existe cobertura espiritual melhor do que a cobertura do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Eu desejo coragem, eu desejo fé para você, eu desejo saúde e a bênção de Deus. Muito obrigado.